programa Arena VIP Medicina Veterinária é em parceria com a Sociedade Paranaense de Medicina Veterinária. Vai ao ar todos os domingos, das 9h30 às 10 horas, e pode ser assistido através da NET Canal 5, TVA Canal 72, ou através do site da CWB TV. Programas que já foram exibidos anteriormente podem ser acessados através do YouTube. O programa de hoje está sendo gravado na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária e temos como convidado o médico veterinário Alexandre Antônio Jaceves. Ele é médico veterinário aposentado do Ministério da Agricultura, onde ocupou diversos cargos de destaque, principalmente envolvidos com a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Também, após deixar o quadro do Ministério da Agricultura em Curitiba, foi convidado para atuar na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, onde por diversos anos prestou sua valiosa colaboração. Agradecemos imensamente a vossa prestigiosa presença, Dr. Alexandre, e fique muito à vontade para suas considerações iniciais. Muito obrigado. É com grande satisfação que atendo a esse convite, onde eu posso contar algumas coisas, algumas facetas da minha, vamos dizer assim, especialização, que é a inspeção de produtos de origem animal, e que não é assim de pleno conhecimento da população. Então, meus agradecimentos à Academia Paranaense de Medicina Veterinária por essa oportunidade. Iniciando então, doutor Alexandre, como é um assunto importante e um assunto vasto, eu gostaria de iniciar perguntando se é verdade que nós encontramos na Bíblia e em textos religiosos antigos algumas citações sobre o controle de qualidade de produtos de origem animal. Se naquela época já tinha-se um início de um código de postura para o consumo de produtos de origem animal. Realmente, desde o momento que o ser humano começou a caçar os animais, no momento que ele passou a utilizar a carne e de outras espécies, como o pescado, etc., ele tinha essa preocupação, pela sua observação, de que se aquele animal estivesse doente ou a carne obtida dele causasse mal às pessoas, aos seus semelhantes, eles já estabeleciam regras, etc., para não consumir esse tipo de carnes. Depois, mais tarde, à frente, nós já encontramos escrito, por exemplo, no Código de Hammurabi, recomendações e advertências, etc., pela qualidade no consumo da carne, de produtos de origem animal de um modo geral. E tivemos também, temos ainda na própria Bíblia, no livro sagrado, onde preconiza aqueles carnes que podem ser consumidos ou não podem ser consumidos. Então classificam os animais, por exemplo, pescado. Peixe só pode ser consumido peixes de escama, os de couro não. Tinham lá suas razões. As carnes só podiam ser consumidas daqueles animais abatidos, e não os, vamos chamar aqui de falecidos, quer dizer, por morte natural. E assim por diante. Nesses textos já que aparecem já os primeiros o início da inspeção sanitária. Muito bem, doutor Alexandre. Então a gente percebe que havia já no passado uma grande preocupação com o consumo de alimentos saudáveis. E no Paraná e no Brasil, naturalmente deve ter, além dessa motivação, outros fatores que conduziram para que nós tivéssemos o início efetivo da inspeção de produtos de origem animal. Como é que começou no Paraná e no Brasil? Eu vou começar pelo Brasil. Tudo começou quando houve a criação daqueles serviços ou organismos que hoje se tornaram no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A primeira legislação que foi criada, criando o futuro Ministério da Agricultura, foi assinado, se não me engano, em 1840,
pelo imperador D. Pedro II. E depois, ao longo dos anos, já esse serviço ia sendo aperfeiçoado, à medida que ocorriam demandas. E quando o Brasil começou a produzir alimentos em maior escala, para atingir alimentar a sua população, verificaram que realmente existiam doenças, etc., transmissíveis pelos animais e que poderiam trazer prejuízos à saúde da população. Então começaram já a estabelecer regras para isso. Então nós tivemos carnes, por exemplo, em uma determinada época, criavam então os matadouros municipais, que tinham como modelo matadouros municipais franceses, por exemplo. E nós tivemos assim exemplos como em Belém do Pará, um matadouro que foi considerado na época de muito moderno e de bons recursos. E assim foi a coisa crescendo. Surgiram depois, no Rio Grande do Sul, as chamadas charqueadas, onde, como não existia o frio industrial para conservação de carnes, então foi adotado o procedimento de salgamento das carnes, assim como já faziam os portugueses antes com o bacalhau, pescando lá no hemisfério norte. O charque veio para o Brasil, foi introduzido pelos portugueses, no sul do Rio Grande do Sul, mas depois ele saltou a fronteira para o Uruguai e Argentina. E então cresceu essa indústria durante muito tempo, floresceu. O produto era, inclusive, objeto de comércio internacional. E assim nós fomos tendo passos largos na industrialização das carnes e a inspeção acompanhando isso. Como, por exemplo, na década na época da Primeira Guerra Mundial, foram construídos grandes frigoríficos ingleses, americanos, aqui no Brasil. E com isso trouxe também o aperfeiçoamento da inspeção sanitária enfim, da estrutura do serviço. E essa evolução foi avançando rapidamente até o ponto em que hoje nós temos já a inspeção, além da federal, estabelecida também inspeção estadual e também municipal. Veja, então notamos que realmente é de extrema importância. A nível de Brasil, foi constatado então no Rio Grande do Sul inicialmente, foi toda historiada perfeitamente, mas no Paraná especificamente, como é que começou? Bom, o Paraná, ele veio, vamos dizer assim, mais modernamente, né? Nós tínhamos aqui no Paraná, que eu lembro assim, primeiro registro de um estabelecimento com inspeção no passado, particular, não pertencente ao município, em Jataizinho, no norte do Paraná. Era uma estrutura precária, etc., mas tinham instalado a inspeção federal. Naquela época, a jurisdição que abrangia essa região era São Paulo. Mais tarde, nós tivemos então a construção de matadouros municipais para atender as populações de uma cidade. Como, por exemplo, aqui em Curitiba, foi criado um matadouro municipal, lá na Avenida Salgado Filho, que atendia a população aqui de Curitiba. E ele foi financiado e tudo pela Prefeitura Municipal. Mais tarde nós tivemos pequenos matadouros na região aqui metropolitana de Curitiba e disseminados pelo interior do estado inúmeros matadouros, mas principalmente municipais. Veja bem, dentro do objetivo da medicina veterinária em transmitir conhecimento, levar conhecimento à nossa população, gostaria de fazer um destaque, e obviamente o doutor Alexandre vai depois fazer o desenvolvimento disso, que a inspeção de produto de origem animal atinge
todas as carnes, tanto a carne suína, bovina, de aves, os peixes e obviamente os outros produtos que são obtidos, o leite, ovos, o mel e talvez mais alguma coisa que tenha falhado, mas eu acredito que isso aí abranja tudo. Então, tudo que está hoje à mesa de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, sofreu uma inspeção prévia, sofreu uma garantia de qualidade, para que esse alimento ele traga realmente o seu objetivo principal, que é alimentar, que é nutrir, e não ser, obviamente, um agente causador de doença e enfermidade. Dito isso, eu lhe pergunto, qual é o profissional que tem atuação direta sobre a inspeção e o controle de qualidade de produtos de origem animal? Bom, nós temos, em primeiro lugar, o médico veterinário, ele que preparado, capacitado para essa inspeção sanitária. Mas nós temos outros profissionais também que auxiliam nesse trabalho, principalmente no laboratório. São os químicos, farmacêuticos, que também completam o quadro, vamos dizer assim, de inspeção. Lembrando que o serviço de inspeção sanitário, e funciona bem, ele está assentado em cima de num tripé. O primeiro é a inspeção lá na indústria, na fabricação do produto. Segundo, é a fiscalização pelo laboratório, na amostragem e no exame dos produtos. E terceiro, a fiscalização no consumo, lá na parte final do produto, lá onde ele é consumido. O programa Arena VIP Medicina Veterinária tem como convidado o médico veterinário Alexandre Antônio Jaceves, do Ministério da Agricultura, aposentado e que trabalhou por muito tempo no Ministério da Agricultura e também na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Um breve intervalo e retomamos o assunto. A preocupação com a proteção e bem-estar dos animais vem sofrendo forte apelo da sociedade. Portanto, exigem atitudes do poder público no sentido de instituir políticas públicas que diminuam o abandono de animais, os maus tratos e o uso indevido de animais. No momento em que se inicia uma nova legislatura municipal, na maioria das cidades brasileiras, é momento dos representantes do povo preocuparem no bem-estar da população, buscando soluções para as questões dos animais. Nenhuma ação do poder público deve estar comprometida exclusivamente com as ideologias da proteção ou do bem-estar animal. Arena VIP Medicina Veterinária conversa hoje com o médico veterinário Alexandre Antônio Jaceves, especialista na área de inspeção de produtos de origem animal, controle de qualidade de produtos de origem animal, com um conhecimento vasto, uma experiência muito grande nessa área. Trata-se de uma ação do médico veterinário que é pouco conhecida da população, que hoje nós queremos levar à dona de casa, aos nossos amigos da Arena VIP, informações de como é feito, por que é feito e o resultado disso. Doutor Alexandre, com a sua experiência de atuação longa nessa área, com o aperfeiçoamento, com a melhoria do serviço de inspeção, o senhor acha que houve um declínio significativo na zoonose no estado do Paraná? Houve um avanço muito grande e esse avanço continua, né? Nós, no passado, tínhamos problemas muito sérios por exemplo, o caso de brucelose. Brucelose que pode ser transmitida pela carne e também pelo leite. Atualmente, já com as medidas de profilaxia pela defesa sanitária animal, atuando a campo, essa zoonose já praticamente foi erradicada do país. Os casos só são muito esporádicos, já é bem controlado.
Outra zoonose, a raiva bovina, canina, etc., que pode ser transmitida ao ser humano e sempre é fatal. Pelos controles atuais, está praticamente, existem bolsões erradicados dessa doença, só surtos esporádicos que estão ocorrendo. Temos, assim, uma enorme quantidade de listas, por exemplo, parasitas como cisticercose, ou a forma larvar da Taenia saginata e também da Taenia solium. Praticamente está erradicada. A Taenia solium, hoje em dia, graças ao grande desenvolvimento de suinocultura, que a suinocultura hoje é praticamente feita em instalações modernas, praticamente industriais, esse parasito não tem vez, não tem sua vez. A Taenia saginata, cuja larva dela é o cisticerco bovis, também está erradicada, mas ainda aparece com frequência, porque principalmente onde os bovinos são criados próximo à população urbana. O humano vamos dizer assim, que é aquele que alberga a Taenia, ou a solitária, e dissemina, assim, essa doença. Eu só gostaria de deixar mais um alerta, embora os assuntos que nós vamos tratar ainda são extremamente importantes. Gostaria de lembrar a dona de casa, aos nossos amigos, que tudo isso que nós estamos conversando é feito a nível da indústria, onde a matéria-prima é recebida, é beneficiada, é transformada. Mas fica o alerta que tem que se atentar para a exposição desses alimentos, o condicionamento desses alimentos, principalmente a nível de ponto de venda. Então, que não esqueçam, verifique nos casos que há necessidade, qual é a temperatura exata que esse produto se encontra armazenado, se tem as condições normais de higiene da própria armazenagem desse produto, o prazo de validade é muito importante, porque tudo que já foi feito anteriormente a nível da indústria, que há uma necessidade, há um desembolso grande até de recursos para ser feito, para que isso seja feito, pode se perder numa conservação ou num prazo de validade já vencido. Então, fica esse alerta que tudo que nós estamos conversando é de suma importância, mas pode se perder desde o transporte ou na conservação e no ponto de varejo desse produto. Eu gostaria, então, de continuar conversando com o médico veterinário Alexandre. Gostaríamos de perguntar o seguinte para ele. Nós sabemos que o serviço do Ministério da Agricultura é extremamente importante no aspecto da vigilância e da defesa sanitária animal e refletindo naturalmente na saúde pública. Mas nós sabemos que algumas doenças ainda são endêmicas no nosso país, como a brucelose, a tuberculose, a leptospirose, e em alguns pontos do Brasil a aftosa ainda está presente. Qual é a importância que tem essas doenças, ou manter a vigilância sanitária rigorosa, utilizando as três estruturas: Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura e, por conseguinte, as prefeituras municipais brasileiras? Como é que isso reflete na exportação dos nossos produtos? Bom, o país é considerado evoluído quando ele tem e procede todas as medidas sanitárias para trazer a saúde dos seus rebanhos. Nós podemos avaliar, então, o país por esse desenvolvimento. O Brasil está chegando a um ponto em que ele está já ombreando com os países mais adiantados. Nós conseguimos praticamente erradicar a febre aftosa, que acomete bovinos, caprinos, suínos, animais de casco fendido. Nós praticamente já vencemos essa etapa aqui no Brasil, de tal forma que já temos como Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação. Nós já estamos nesse caminho também, aguardando só o momento exato de suspender a vacinação.
Isso por quê? Porque os países importadores, aqui de um modo geral, e do Brasil, eles acreditam que se nós não precisarmos mais vacinar contra a febre aftosa os nossos animais, isso significa que nós temos consciência e temos tranquilidade de que nós simplesmente eliminamos a doença no meio. E combatendo a febre aftosa, tomando as medidas sanitárias para eliminar a febre aftosa, nós estamos também combatendo outras doenças que estão, vamos dizer, próximas a isso. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos também acabando com a peste suína clássica, doença de Newcastle das aves, porque essas medidas, elas nunca são tomadas que fazem efeito sobre uma determinada doença, e sim a um conjunto delas. Então, isso recebe a atenção e a credibilidade dos nossos importadores. Veja bem, mas com tudo isso que realmente tem sido feito, que tem sido demonstrado, o Brasil está extremamente agressivo nas exportações, principalmente de produtos carnes. E com isso vem as retaliações, vem os interesses econômicos. Nós tivemos agora, recentemente, a Rússia havia suspendido a importação de carne suína, me parece que só do Paraná ou de todo o Brasil, eu não lembro, que agora a informação recente é que vai ser retomada novamente a exportação. Qualquer motivo sanitário, qualquer coisa, para os países que importam, um motivo para se sustar, suspender, até para se negociar preço, se eles trabalham em cima disso. Agora, uma coisa que nos preocupa muito, e novamente surge o Paraná como o ponto-chave para isso, foi aqui constatado um animal, eu não sei se confirmado a presença, sintomas da vaca louca. Gostaria que o senhor Alexandre tivesse informações mais recentes para nos dizer. E alguns países já adotaram medidas sanitárias de suspender a importação de carne bovina em virtude de um animal encontrado no estado do Paraná em 2010 com presença do vírus, entre aspas, da vaca louca. O mais interessante é o seguinte: a gente revendo os acontecimentos sanitários para o passado, vemos que aparece no Paraná febre aftosa 2005, agora em 2012 um laboratório, se não me engano, da Inglaterra, confirmou que aquela vaca que morreu naturalmente, pela idade, etc., morreu em 2010. Foi colhido todo o material da vaca, foram examinados em diversos laboratórios, e lá, nesse laboratório especializado, apareceu o prion, né, que desencadeia a doença, a encefalopatia esponjosa bovina. Então, ocorreu isso, muito bem. Agora, precisa analisar que o animal morreu de velhice. Ele não apresentava sintomas nenhum, ele simplesmente, pela descrição, etc., simplesmente caiu morto, né? Com situação natural. E no exame apareceu o primo. Daí vem a pergunta: será que se fizermos exame de todos os animais de idade avançada, bovinos de idade avançada, não vamos encontrar também outros primos? Porque nós sabemos que, inclusive no ser humano, quanto mais velha a pessoa, pode desencadear, pode aparecer esse prion. E não significa que a pessoa está com a doença, vamos dizer, evoluída, com sintomas, etc. Agora, qualquer fato desses serve para especulação, para fazer, como é que se diz assim, fazer propaganda, inclusive depois discutir os preços das mercadorias, etc. Entra aí o aspecto econômico bem forte na coisa. Eu acho que o mais importante que nós devemos também destacar, além desses cuidados, que são ações, obviamente, de governo,
que precisa estar atento, porque existe efetivamente um mercado cruel aí fora, que o espaço que ele perdeu, ele quer recuperar. Que as ações da inspeção, seja a nível federal, municipal e estadual, hoje atende o filho do brasileiro. Nós tínhamos, por exemplo, alguns anos atrás, e eu acho que era uma verdade, que a inspeção atendia o alimento que era servido na mesa de povos não brasileiros, que era quando a nossa carne era exportada, era uma carne de qualidade, a carne consumida a nível de Brasil, meus filhos, meus netos, a população brasileira consumia um alimento de péssima qualidade. Então isso hoje nos deixa tranquilo, e obviamente nós devemos agradecer a todos esses profissionais, médicos veterinários, bioquímicos, farmacêuticos, todos que participam dessa cadeia de fiscalização, por estarem efetuando um trabalho digno, um trabalho de interesse, de saúde pública, que deve merecer o respeito à população, e a população precisa saber disso, quando ela está consumindo, saber que esteve numa retaguarda profissionais de diversas áreas. Obviamente, não podemos esquecer do produtor, que o produtor ocupa hoje com destaque a sua importância, que obviamente ele cresceu, ele tecnificou a sua produção. O Alexandre citou, por exemplo, a suinocultura. A suinocultura teve um salto tecnológico fabuloso. Doenças que eram doenças de manejo, hoje não existe mais. Então, parte desde o produtor, os profissionais, toda essa cadeia, até que esse produto chegue à mesa do nosso consumidor. E, dito isto, eu gostaria, infelizmente, Alexandre, o nosso tempo é um tempo curto, agradecer a sua presença, de ter transmitido à nossa população informações importantes, informações que deixam a população extremamente tranquila quanto à qualidade dos seus alimentos. E deixaria para as suas considerações finais. Essa nossa apresentação foi muito rápida, muito curta, não conseguimos apresentar os tópicos melhor desenvolvidos. Porém, eu fico à disposição para, no futuro, esclarecer outros pontos, etc., para, enfim, para levar uma segurança alimentar para a população. Obrigado, doutor Alexandre, e tenho certeza que o senhor estará conosco brevemente. A Arena VIP Medicina Veterinária, cumprindo o seu papel ou procurando atender os seus objetivos, apresentou hoje o médico veterinário Alexandre, doutor Jacevics, sobre inspeção e tecnologia de produto animal. Esperando ter prestado mais informação à população, agradecendo a sua presença, o seu prestígio, encerramos o nosso programa de hoje. Muito obrigado.